ajuda-nos nesta hora, que a Tua palavra possa ter a primazia neste momento, não as minhas reflexões, mas a mensagem pura da Tua palavra. Senhor, abre a porta da palavra nesta manhã, libera cada mente, cada coração para receber a mensagem e que eu possa ser apenas um instrumento, Senhor. O Senhor fale ao coração do Teu povo, como já falou o meu, através dessa reflexão, do estudo da palavra, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os meus irmãos nesta manhã. Tenha misericórdia, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, me purifico, ó Deus, para esse momento, para aquilo que vou falar, e que o Teu povo esteja com a mente, com o coração, com os ouvidos abertos, para ouvirem a palavra do Senhor. Nós assim agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Podem sentar. Eu quero falar sobre a receita de Deus para a reconstrução. É possível que você que está aqui nesta manhã precise de alguma reconstrução em alguma área da sua vida. Geralmente o culto da manhã ele é dedicado mais a gente falar para a igreja. E a ênfase é essa mesmo. Mas toda mensagem ela tem uma reflexão para a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto instituição, enquanto congregação, mas ela tem também um lado em que ela fala com a igreja indivíduo, com a igreja pessoa. Templo, na Bíblia é o templo igreja, mas também o templo somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, a mensagem ela tem esse duplo significado. Ela é direcionada para a igreja enquanto instituição, mas é direcionada também para a igreja pessoa, a igreja indivíduo. Então eu queria chamar a tua atenção para essa reflexão que eu estou propondo aqui nesta manhã. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu encontro aqui nos versículos que nós lemos, o versículo 7 e 8, do livro de Ageu, do capítulo 1 do livro de Ageu, eu encontro uma espécie de uma receita que Deus está dando para o povo e para nós nesta manhã, para a reconstrução de alguma coisa na nossa vida. É interessante que quando nós falamos de mensagem de reconstrução, vem à nossa mente o ministério de Neemias, na reconstrução da cidade, dos muros da cidade de Jerusalém. Mas em Ageu e também no profeta Zacarias, nós estamos estudando na escola bíblica dominical, há a proposta de Deus para a reconstrução do templo de Jerusalém. Templo que havia sido derribado, templo que estava em ruínas. E quando Deus decide, a sua soberania, determinar o fim do cativeiro babilônico, que nessa altura do campeonato aqui do texto que nós lemos, era um cativeiro persa, Deus levanta, como tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, Deus levanta o governante chamado Ciro. E no capítulo 1 do livro de Esdras, nós vemos isso. Deus toca no coração de Ciro e ele então decide libertar o povo de Judá. Ele baixa um decreto autorizando que os judeus voltem para Jerusalém. Estudando na escola dominical, eu aprendi, e os irmãos que estão na escola bíblica aprenderam também, e vou passar essa informação para vocês, pedindo que vocês venham também para a escola bíblica, porque nem sempre na hora da mensagem se dá esse tipo de informação, mas na escola bíblica você consegue obter esse tipo de informação. 50 mil judeus aproximadamente voltaram. 50 mil judeus para a reconstrução da cidade e do templo de Jerusalém.
Só o que aconteceu? Ciro baixou o decreto e baixou para isso, para que o povo voltasse e reconstruísse o templo. O povo voltou, mas como nós aprendemos hoje de manhã na escola bíblica, o coração do povo não estava aplicado àquilo, àquela proposta de Deus para uma reconstrução. Então eu já começo a tirar algumas lições, e nem são as lições que eu enumerei aqui. Mas eu já começo a pensar algumas lições. A primeira, nesse início, na introdução da mensagem, a primeira é que só acontece reconstrução quando nós queremos que haja uma reconstrução. Amém? Você precisa desejar isso. Então você vai ouvir a mensagem nesta manhã. A proposta de Deus para esta manhã é esta. Mas só vai haver se você quiser, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus respeita a tua livre escolha. Vai depender de você. Ciro, quando baixou o decreto, ele disse, está decretado, todo judeu que quiser, que desejar, poderá voltar a Jerusalém para a reconstrução do templo. 50 mil voltaram. Outros estavam tão estabelecidos lá que desejaram permanecer e não voltaram para Jerusalém. Então toda reconstrução, ela está baseada em primeiro lugar na vontade, desejo de reconstruir alguma coisa. Segundo lugar, Ciro manda que eles voltem. A reconstrução se dá através da volta, do retorno. O povo se reconstruía quando ele voltava-se para a lei do Senhor. Quando ele se lembrava e retornava para a aliança de Deus com o povo. A volta é fundamental para a reconstrução. Então, nesta manhã, se alguma coisa precisa ser reconstruída na tua vida, veja o que precisa voltar na tua vida nesta manhã. De repente, precisa voltar a oração. Precisa voltar a Bíblia na tua vida como algo precioso que você estuda. De repente, o teu compromisso com Deus e com a igreja precisa voltar. A tua chamada precisa voltar. O teu ministério precisa voltar. O teu compromisso, a tua vontade de fazer algo precisa voltar. Quem sabe na tua área intelectual, acadêmica, você precisa voltar e terminar aquele curso que você não terminou. Quem sabe na tua vida, no teu lar, você precisa voltar e rever algumas coisas. E voltar a perdoar, voltar a conversar, voltar a amar, voltar a ser um cristão de verdade. Para que haja reconstrução, é preciso haver o retorno. É preciso haver a volta. Mas vamos lá. Eu nem entrei aqui, hein? No esboço. Deus então percebe que o coração do povo não voltou com essa disposição de reconstruir. E o povo começa então, a em vez de reconstruir o templo que está em ruínas, ele passa a reconstruir suas vidas seculares. Não que Deus não quisesse que eles fizessem isso, porque Deus quer que você vá bem no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, nos seus estudos, na sua vida secular. Mas você não pode colocar isso no lugar do serviço a Deus. Deus quer que você cuide disso, mas não deixe a sua casa abandonada. Não deixe o ministério de lado. Não deixe o compromisso com Ele de lado. Cuide disso, mas em primeiro lugar do reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. O fato é que o povo não voltou com o coração naquilo que Deus estava propondo. Então Deus levanta o profeta Ageu, assim como levantou Zacarias, mas nos interessa hoje é Ageu. Zacarias foi na escola bíblica, agora é Ageu. Ageu foi levantado por Deus para exortar o povo a voltar. De fato,
Porque o povo voltou fisicamente, mas não voltou interiormente. Você entendeu? Amém? Tem gente que volta fisicamente, mas não volta interiormente. Não volta de coração. É preciso voltar integralmente. Repita comigo, é preciso voltar integralmente. Totalmente. Completamente. Então Deus percebe que eles estão com a motivação errada. Equivocada. Começam a reconstruir depois que Ageu exorta. Começam a reconstruir. Vem a oposição dos samaritanos, param por 14 anos. Acham que na parada há a manifestação da vontade de Deus. Eles começam a perceber, está tão difícil de reconstruir, nós já estamos 14 anos parados por causa da oposição, é bem provável que Deus não queira que isso aconteça. Só que aquela parada foi estratégica para que o povo pudesse rever a sua condição de coração. Está fazendo de coração ou não? Às vezes paramos, Deus permite uma parada na nossa caminhada para que a gente possa rever a nossa trajetória. E saber como nós estamos. O que estamos fazendo, para quem estamos fazendo. O fato é que Deus levanta Ageu e Ageu conclama o povo para a reconstrução do templo. Que tanto pode ser pessoa como igreja, nesta manhã. E eu percebo no capítulo 1, que há uma exortação do Senhor a partir do versículo 3. E veio, pois, as palavras do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, aqui na versão atualizada, significa casas bem prontas, significa casas com um certo requinte de luxuosidade, com o de melhor. Enquanto a minha casa está em ruínas, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, essa palavra é fundamental, daqui a pouco vocês vão ver no texto que nós lemos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Quem abandona a casa de Deus, a obra de Deus não prospera. É isso que Ageu está falando. Então, aqueles que gostam de abandonar a casa de Deus para correr atrás do vil metal, está indo num trajeto contrário. Está fazendo exatamente o contrário do que tem que fazer para prosperar. Tem que buscar a presença de Deus, estar na casa de Deus, cuidar da casa de Deus e também trabalhar. Para também prosperar. Amém? Aliás, eu já citei aqui, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. É o que diz a Bíblia. Ponto final. Mas olha que interessante. Aí a partir do versículo 7, Deus faz, repita comigo, Deus faz. Do versículo 3 ao 6, repita comigo de novo. Deus faz. Do versículo 3 ao 6, o diagnóstico da situação. A doença é essa. Entendeu? Agora no versículo 7 e 8 ele vai dar o remédio. Amém? Porque Deus é assim. Ele mostra onde está a doença, mas ele também mostra a cura. Ele mostra onde está o problema, mas ele também apresenta a solução. O nosso problema é que a gente gosta muito só de falar do problema e não apresentar a solução. Só criticar, mas não apresentar alternativa.
Deus não, ele critica, ele problematiza, ele mostra o problema, mas ele apresenta a solução. Amém? O negócio de Deus é com a solução. Ele gosta de dar solução. Então repita comigo, versículo 7. Versículo 8. Remédio. Então vamos para o remédio. Vamos para a receita. Aqui o doutor, o Senhor Jeová, está dando a receita para a cura. O povo estava doente. Amados, quem abandona a igreja está doente. Quem abandona a família de Deus está doente. Quem abandona o serviço está doente. Quem abandona o ministério está doente. Quem abandona a obra de Deus está doente. Precisa de cura. Vamos para a cura? Vamos para a receita? Amém. Então vamos lá para a receita. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero destacar 4 atitudes para a reconstrução. Fala para quem está do seu lado. São 4 atitudes para a reconstrução. Continua falando para ele. Foi isso que o pastor Gilmar viu. Estude um pouquinho melhor em casa. Porque de repente você encontra mais do que 4. Então, não deixe de estudar. Amém? Hã? Exatamente. Quem não vem para a escola também está doente. Ih? Perdi 70% do auditório. Mas ganhei a aprovação de Deus. Esse é o mais importante. Versículo 7. Considerai o vosso passado. Sabe quanto essa palavra considerai, aplicai, depende da versão? Eu vou dar aqui algumas versões. Mas você sabe quantas vezes ela aparece no livro do profeta Ageu? 5 vezes. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Considerai. A expressão ou palavra considerai, ela nos leva à reflexão. Na Revista e Corrigida diz assim: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai. Na NVI, vejam aonde seus caminhos os levaram. Aonde? Ele já falou aqui, no contexto anterior. A isso. A frieza espiritual, a incredulidade, ao descompromisso. Olha só. Na nova tradução da linguagem de hoje, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pense bem. Na Bíblia judaica completa, que tem o Novo Testamento, pensem sobre a sua vida. Sabe o que significa? Refletir sobre a sua trajetória. A primeira atitude nesse versículo 7 da reconstrução que Deus dá, vocês precisam rever a história de vocês. Vocês precisam repassar a trajetória de vocês. Vocês precisam reconhecer que muitas das coisas que aconteceram com vocês, que aconteceram com o povo de Judá, foi por causa dos erros dos seus antepassados. Vocês acabaram de sair de 70 anos de cativeiro por causa da idolatria. O que Deus está propondo é: tenham um olhar histórico. Ninguém reconstrui nada se desprezar a história. Você precisa recuperar a história da sua vida. Você precisa recuperar a história da sua família. Você precisa recuperar a história da sua casa. Você precisa recuperar a história da sua igreja.
Você precisa considerar o seu passado. Para ver os erros que você cometeu e não cometê-los novamente. Nós não cantamos que eu possa rever os meus erros para não mais cometê-los? Deus está dizendo, olhe para o passado de vocês. Vejam quanto vocês erraram, no que vocês erraram. Mas se lembrem também que eu levantei vocês. Que eu restaurei vocês. Que eu reestruturei vocês. Que eu curei vocês. Que eu libertei vocês. Ou seja, se fiz no passado, eu faço hoje e farei no futuro, porque eu sou Deus. A Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se eu fiz, eu faço e eu farei. Reflitam sobre as causas de vocês serem gratos. Porque abandonar a minha casa é sinônimo de ingratidão. Ingratidão. Quando você deixa de vir à igreja, por qualquer motivo que não é justificável, porque tem um justificável. Você está doente, está trabalhando, está na escala de serviço, o trânsito ficou ruim, não deu para chegar, tem uma série de justificativas. Mas quando você deixa de vir à igreja, deixa de ocupar a sua posição no reino de Deus, na obra de Deus, no ministério que Deus te chamou, por qualquer coisa que não seja justificável, você está sendo ingrato. Ingrato. E se tem uma coisa que Deus não gosta, e tem muitas coisas que Ele não gosta, é ingratidão. Diga para quem está do seu lado, seja grato nesta manhã. Poxa, pastor, eu vim aqui hoje de manhã para ouvir lambada. Não, você veio para ouvir a palavra de Deus e para consertar a tua história. Para isso que você veio. Lembre-se de quem você era e de quem você é agora. Irmãos, nós não tínhamos história. Nós não tínhamos futuro. Nós estávamos perdidos, mas Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história e deu um rumo para a nossa vida. Nos deu uma direção, nos deu um motivo para viver, nos deu uma razão para viver, um propósito de existência. Coloque o seu coração na obra, é isso que Deus está dizendo. Coloque o seu coração naquilo que você faz. Coloque o seu coração na obra de Deus. Faça de coração, porque se não for de coração, Deus não aceita. Cultue de coração, pregue de coração, ore de coração, toque com o coração, cante com o coração, ministre com o coração, estude com o coração, evangelize com o coração. Venha à casa de Deus com o coração. Aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Primeira atitude, considerai o vosso passado. Reflita sobre as causas de serem gratos. Lembre-se de quem você era e de quem você é. Coloque o coração na obra de Deus. Reflita sobre a tua existência. Segunda atitude, versículo 8. Subi ao monte. Repita comigo. Subi ao monte.
Então, considere o seu passado, reflita sobre a sua vida, veja o que precisa mudar, o que precisa ser diferente, onde precisa acontecer a reconstrução, mas não deixe de subir ao monte. No original, a palavra, o verbo subir aí, significa ir para um lugar alto. Sabe o que significa? Procure estar numa posição espiritual elevada. E olha o paradoxo divino, que é maravilhoso, porque Deus se amarra no paradoxo. Deus se amarra no contraditório. Se amarra. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser líder, seja servo. Aquele que quiser ser exaltado, se humilhe primeiro. O maior tem que ser como o menor. Deus gosta do paradoxo. Sabe por quê? Porque o paradoxo nos faz pensar. O paradoxo nos desequilibra. O paradoxo nos tira da zona de conforto. O paradoxo nos faz refletir sobre a nossa vida. Olha que interessante. Para subir tem que descer. Sabe como é que você sobe ao monte? Descendo na presença de Deus. Subir é descer. Descer nas asas da humilhação. Para subir na honra que Deus te dará. Amém? Desce e sobe. Desce e sobe. Ele falou para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Desce depressa, que hoje me convém estar na tua casa. Por quê? Porque quando Zaqueu subiu, ele desceu. Quando ele desceu, foi para subir. Deu para entender? Quando ele subiu na figueira, ele estava dizendo, eu preciso, eu careço, eu necessito, eu tenho dinheiro, mas eu não sou nada, eu preciso de Jesus. Então ele subiu na figueira, bravo. Aí Jesus falou, agora você está no ponto, desce que, vem que eu vou te fazer a mudança que é necessária. E tem mais uma coisa, porque você desceu, eu estou me convidando para a sua casa. Você já viu isso? Jesus se convidou para jantar. Que entrão, né, mano? Desce, porque hoje o quê? Ele podia esperar o convite. Falou, não, eu quero ir na sua casa. Já pensou? Se eu daqui a pouco descer aqui, chegar assim e falar assim, Leandro, hoje me convém estar na sua casa. Entendeu? Prepara lá. O que tem hoje lá para o almoço? Hoje me convém estar na sua casa. Quem desce, na casa de quem desce, Jesus sempre vai querer se convidar. Jesus sempre vai querer estar na casa de quem desce. Suba ao monte. Suba ao monte devagar, que o Senhor vai guiar. Suba ao monte. Ir para o lugar alto significa ir para baixo. Um monte na Bíblia, repita comigo, monte na Bíblia. Dentre tantas coisas que podem significar, significa presença de Deus, santidade. A arca parou nas montanhas de Ararat. Abraão foi para sacrificar numa das montanhas de Moriá. Mas Deus interveio e mudou a história. Moisés recebeu a chamada no Monte Horebe, no Monte Sinai. Os 10 mandamentos vieram no monte. O Monte Ebal é o Monte das Maldições. Sabe como é que é o Monte Ebal? Careca, nada contra os carecas. Desculpem, Jário, nada contra os carecas. É dos carecas que elas gostam mais. O Monte Ebal é careca. O Monte Ebal não tem vegetação. O Monte Ebal é seco. É árido. De lá Moisés proferiu as maldições de quem não obedecesse à lei. Mas o Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos. É um monte coberto de vegetação. E detalhe, formado da mesma estrutura calcária do Monte Ebal.
Mesma natureza, calcária. Só que um é vegetal, tem vegetação, o outro não tem. Um é fértil, o outro não é. É exatamente assim, somos da mesma natureza, mas um é calcário, árido, não produz nada, está seco, está careca espiritualmente, o outro é fértil. Um está mais a ver com a maldição, o outro está mais a ver com a bênção. Mas hoje aqui na manhã só tem Jerezinho. Amém? Eu só estou vendo Jerezinho. Até o Jairo, que é meio carequinho, eu estou vendo ele como um Jerezinho. Chega a estar de verde, olha lá. Olha lá como é que ele está. Está frutificando. Você é Jerezinho ou você é Baal? Cutuca quem está perto de você devagarzinho. Você é Baal ou é Jerezinho? Se for Ebal, diz assim, vai botar uma peruca. Vai ser Jerezinho, infeliz. Gilboa é o monte em que Saul foi morto. Saul e seus filhos, no monte Gilboa. Logo Gilboa, né? Meu apelido é Gil. Minha irmã só chama Gil. Gil! Também que não é Gil mal, né? É Gilboa. Gilboa. Não, mas o que isso tem da presença do Senhor? Quando Saul morreu, repita comigo, quando Saul morreu, o reino ficou livre. Para quem assumir? Para quem? Para quem, gente? Davi. Sabe o que significa? O presunçoso, o desobediente tem que morrer para o adorador subir. Amém? Enquanto você não matar o Saulzinho que tem dentro de você, o Davizinho adorador não vai aparecer. Mate o Saul, para que Davi apareça. Tem muita gente que não adora como Davi porque tem um Saul dentro de si. Mata o Saul. Hoje, nesta manhã, a igreja é o Gilboa. Mate o Saul para Davi aparecer. Monte Carmelo, monte do desafio. Elias e os profetas de Baal. Jesus proferiu uma das mais lindas mensagens no Sermão do Monte. Ele se transfigurou no monte. O monte é o lugar da transfiguração. Repita comigo. Monte, lugar da mudança, da transformação, da transfiguração, de mudar. Muda hoje. Pastor, até hoje eu tenho sido um crente muito fajuta. Então você vai ser, a partir de hoje, um crente federal. Crente bom. Deixa de ser crente ruim. O ruim. Seja crente bom, crente aplicado, crente dedicado. Transfiguração é o monte. Calvário, monte do sacrifício, da renúncia. Ressurreição, o monte da ressurreição, no sepulcro. A ascensão, o monte da volta, o monte das oliveiras. Nós estudamos isso hoje, Zacarias. Ele virá e pousará sobre o monte das oliveiras e fenderá o monte. Repita comigo, o monte é a presença de Deus. Monte fala de santidade. Subir ao monte, Deus está dizendo para o povo, considerai o vosso caminho, considerai a vossa vida, e depois venha para a santidade, venha para a consagração, venha para a minha presença, venha para o monte do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da barba, a barba de Arão até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Salmo 133. A presença de Deus. Requisitos para subir ao monte. Abra comigo, Salmo 24. Você quer ir para a presença do Senhor? É subir o monte? Duas maneiras. Eu acompanho o pastor antes na sexta-feira à noite.
Ou então faça o que está no Salmo 24. Versículos, vamos ler de 1 a 5. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Diga, eu pertenço ao Senhor. O mundo e os que nele habitam, fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqui tem a receita para subir ao monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos. Repita, limpo de mãos. Sabe o que significa? Integridade. Para estar na presença do Senhor, tem que estar íntegro. Espiritualmente, moralmente. E puro de coração. Sabe o que significa puro de coração? Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Outras palavras, que tem a motivação certa. Está na casa de Deus pela motivação certa. Trabalha para Jesus pela motivação certa. Aceita assumir determinada função pela motivação certa. Faz as coisas para Deus pela motivação correta. Amém? Agora vamos voltar para lá. A gente encerrar. 3. Considerai, primeira atitude. Segundo, subir ao monte. Trazei. Ih, todo mundo fechou a Bíblia. Trazei madeira. Eu já preguei várias vezes aqui sobre a madeira. É uma mensagem chamada As Lições, os Ensinamentos da Madeira. Tem uma outra mensagem que eu preguei aqui sobre aquele texto de 2 Reis, capítulo 6, do machado no cabo, falei sobre a madeira. Hoje eu quero falar um pouco diferente. Falei da madeira como milagre. Eu quero falar sobre trazer a madeira no sentido de que qualquer obra, principalmente nos tempos bíblicos, só era possível com madeira. Amém? O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês precisam de considerar o caminho de vocês. Vocês precisam de subir à minha presença, mas vocês também precisam de trazer, de conquistar, de comprar, de conseguir, de buscar a matéria-prima, aquilo que é fundamental para a obra, para a reconstrução. Então, madeira aqui é matéria-prima para a reconstrução. Amém? Entenderam? Matéria-prima para a reconstrução. Por que Deus está falando isso? Porque em Esdras capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver lá que algumas madeiras de cedro foram compradas e foram levadas para Jerusalém. Só que o povo estava usando a madeira de primeira qualidade para fazer as suas casas, e não para a casa de Deus. Aí Deus disse: bem, a madeira que era para fazer, vocês usaram para outra coisa, então agora vão pegar a madeira. Tragam a madeira. Sem madeira ninguém constrói. Amados, o que Deus está dizendo é o seguinte: o que é para você, é para você. O que é meu, é meu. O que é da tua casa, é da tua casa. O que é da igreja, é da igreja. O que é para resolver na tua casa, resolve na tua casa. O que é para resolver na igreja, resolve na igreja. O que é lá, é lá. O que é cá, é cá. Essa madeira era para a minha casa, não era para a casa de vocês. Então agora, traga a madeira de volta. Vão buscar madeira. Qual é a madeira que você precisa trazer para reconstruir a sua vida? Qual é a madeira que você precisa trazer para reconstruir a sua vida? Qual é a madeira?
Jesus, qual é a madeira? Mais diálogo. Qual é a madeira? Mais compromisso. Vou dar algumas aqui, tá? Algumas madeiras para vocês. Amor. Quem mais? Compromisso. Perdão. Está batendo aqui. Vai. Quem mais? Hã? Compaixão. Humildade. Respeito. Santidade. Oração. Estudo da palavra. Dedicação. Serviço. Qual é o nome da sua madeira? Segundo Reis, capítulo 6, de 1 em diante. O lugar é pequeno. Vamos até o Jordão. Vamos cortar a madeira. Cada um corta a sua madeira e nós vamos reedificar. Vamos edificar o seminário. A casa dos profetas. A palavra de Deus é: cada um corte a sua madeira. Então você precisa cortar a sua madeira. Não adianta ficar pensando, essa parte da mensagem é para fulano. Essa já sei para quem é. É para mim. É para você. Porque cada um tem a sua madeira. Vai e corta a sua madeira. Para retificar a sua vida, você tem que cortar a sua madeira. Para reconstruir a sua casa, você tem que cortar a sua madeira. Para reconstruir a igreja, é preciso cortar a sua madeira. É cada um cortando a sua madeira e trazendo para a casa do Senhor. E eu vou terminar, está chegando às 11h30. Madeira é a obra-prima. Devemos trazer de volta ou buscarmos o que é necessário para fazermos a obra de Deus. Sem madeira não tem obra. Sabe por quê? Porque sem Calvário não tem obra. Sem cruz não tem obra. Sabe como é que se define a obra de Deus na Bíblia? Negue-se a si mesmo. Tome a sua madeira, a sua cruz e siga-me. Ou será que a tua madeira está lá no relento, apodrecendo, porque você não pegou? Jó vai dizer, ainda que a sua madeira esteja no terreno, apodrecendo e envelhecendo, ao cheiro das águas, renovará. Como é que está a sua madeira? Como é que está a sua madeira? Pegue a sua madeira, quarto para terminar. Edificai. 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 O que, irmãos? Eu estou perguntando. A casa. Edificai. Eu estava esperando chegar nesse ponto. Desde antes de começar essa palestra. Diga para o teu irmão, segura aí. Está preparado para ouvir? Edificai a casa, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa. Sabe o que significa? Trabalhe. Reconstrua. Se envolva.
responsabilidade nossa da reconstrução. Responsabilidade nossa. De cada um de nós. A reconstrução. Nós temos um compromisso de edificar a casa do Senhor. Nós temos o compromisso de edificar a nossa vida. Porque casa na Bíblia, eu já preguei sobre isso, tem no mínimo 3 significados. Pessoa, família, lar e igreja. Edificai a casa. Sabe quando acontece a reconstrução? Quando a gente se propõe a edificar. Edificai o muro. Edificai a casa. Na quinta-feira, eu cheguei muito triste em casa. Que nós tínhamos uma quantidade muito reduzida de pessoas. Muito. Uma palavra tão boa que a diaconisa Jo trouxe. E muitos não ouviram. Porque custou muito edificar a casa. Porque pensa que edificar a casa é só ir de vez em quando. Edificar a casa é compromisso constante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cadê o amor para com a casa de Deus? Cadê o amor para com a casa de Deus? A minha casa está em ruínas, diz o Senhor. Deus falou para o povo de Judá. E onde vocês estão? Onde está o amor para com a casa de Deus? Ninguém consegue edificar a igreja, casa de Deus, sem antes edificar a si mesmo, casa indivíduo, e a sua família, casa lar. Só tem autoridade, repita comigo, só tem autoridade para reconstruir a igreja quem antes reconstruiu a sua vida e a sua família. Assim diz o Senhor. Três maneiras de edificar a casa. Pessoa, lá, igreja. Primeira, abra comigo no Salmo 84. Estou terminando, tá? São 11h30, estou terminando. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Olha, irmãos, quão amável significa que os tabernáculos de Deus são alvo do amor do salmista. Quão amáveis são os filhos de Corá. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, anseia, deseja, tem vontade de estar nos teus atos. E diz o texto, e desfalece. É a sensação daquele que está apaixonado e fica... desfalece. Até fica doente se não puder ir à casa de Deus. É esse o significado. Desfalece pelos atos do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Felizes os que habitam em tua casa, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido ou de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Repita comigo: o crente, ele vai de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. A primeira atitude para edificar a casa é amar a casa de Deus. É amar a sua casa, você. Se cuidar, se preservar. Amar a você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Como você vai amar o seu cônjuge, o seu próximo, o seu irmão, se você não ama a si mesmo. Se você se autodespreza, se autodesvaloriza, não desvalorize aquilo que Deus tem como precioso. Você é precioso para Deus. Zacarias disse: não toque no meu povo, assim diz o Senhor, pois é a menina dos meus olhos. Aquele que te persegue no trabalho, ele está mexendo com a menina do olho de Deus. Deixa Deus com ele. Deixa que Deus vai resolver. Segunda. Repita comigo. 3 maneiras de edificar a casa. Primeira, amar a casa. Segundo, amar você, amar sua família, amar a igreja. Limpar a casa. Lucas capítulo 15, versículo 8. A mulher que perdeu a dracma. Ela acende a luz, mas varre a casa. Porque ela só vai encontrar se ela limpar. Amados, só vamos reencontrar e reconstruir os valores da palavra de Deus na nossa vida, os valores do reino de Deus, se nós limparmos a nossa casa. Limpe a casa. Tira a imundícia do teu pensamento. Tira os maus sentimentos. Limpe a casa. E deixa ela ocupada. Porque Jesus disse, se limpar a casa e não deixar ocupada, em 7 espíritos piores. Porque o espírito, quando sai mal, anda por lugares áridos, até encontrar uma nova casa. Preencha a sua casa com a presença de Deus. Repita comigo: limpe a casa. Limpe a sua vida. Limpe a sua família. Terceiro lugar, limpe a igreja. Sabe quando a igreja se reconstrói? Quando o pecado vai embora. Igreja só cresce quando há limpeza. Sabe qual é a minha oração e deve ser a sua? Senhor, faça uma limpeza na CCNV. Limpar. Limpa. Não é limpeza de tirar pessoas. É limpeza no interior das pessoas. É diferente. É limpeza aqui dentro. Ó, tem que limpar. Limpa. Limpa tudo. Porque quem sobe ao monte do Senhor tem as mãos limpas e o coração puro. Limpeza. Sujeira da fofoca, sai. Sujeira da dissensão, sai. Sujeira da intriga, sai. Sujeira do mau testemunho, sai.
Sujeira de uma vida negligente, sai. Sujeira de não orar, sai. Sujeira de não ler a Bíblia, sai. Sujeira de falar mal dos outros, sai. Sujeira de pensar mal dos outros, sai. Sai em nome de Jesus. Limpeza. Terceira atitude para fechar, para a gente almoçar. Estou seguindo aquele relógio lá, tá? Porque isso aqui já está explodindo. Estou seguindo aquele lá. Aquele lá é amigo do pregador, isso aqui é inimigo. Aquele lá é meu amigo, isso aqui é meu inimigo. Primeiro, amar a casa. Segundo, limpar a casa. Terceiro, Atos capítulo 4, 36. Pode ler em casa, que não dá mais tempo hoje. Atos 4, 36. Os discípulos estavam colocando aos pés dos apóstolos o que ganhava. Veio Barnabé, natural de Chipre, e depositou ao pé dos apóstolos o campo que ele tinha vendido. Ele vendeu um campo e apresentou. Veja que o texto diz que ele era natural de Chipre. Provavelmente ele tinha um campo lá. Vendeu, pegou o dinheiro e trouxe. Tem até uma canção que fala sobre isso. Seu nome era Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Invista na casa de Deus. Ah, só vai falar de dinheiro também. Mas não em primeiro lugar. Invista na casa de Deus. Sabe qual é o maior investimento? Não é na bolsa de valores, é no reino de Deus. Invista no reino de Deus. O senhor está falando que eu tenho que fazer igual Barnabé, vender a minha casa? Não estou falando nada disso. Eu estou querendo que você pegue o espírito de Barnabé. Ele investiu na obra. Ele investiu na igreja. Ele investiu na casa. Ele investiu no reino. Sabe como é que você investe no reino? Em primeiro lugar, participando do reino. Participando da igreja. Vindo aos cultos. Se fazendo presente. Sabe como é que você investe? Orando pela casa. Orando pela igreja. Vamos começar primeiro pela pessoa? Invista em você. Você não é casa? Invista em você. Deus está falando, edificai a casa. Primeiro você. Primeiro eu. Invista em você, meu amigo. À medida que você crescer espiritualmente, você está investindo em você. À medida que você ter intimidade maior com Deus, você está investindo em você. À medida que você procura melhorar financeiramente, no trabalho, no emprego, está investindo em você. Quando você se propõe a fazer um curso para se aprimorar, está investindo em você. Vai lá, termina aquela faculdade, termina aquela pós, vai fazer aquele curso. Investe em você. Invista em você. Eu estou precisando investir em mim. Esse sapato aqui, eu ganhei, domingo passado, ganhei um sapato. Não troquei. Estava grande, mas acharam que eu tinha um pé do pezão que brigou ontem no MMA. Acharam que eu tinha um pé do pezão, me deram um pé enorme, pé grande. Vou ter que ir lá trocar, irmão. A gravata é aqui do presente, mas eu vou ter que trocar. A calça deu também. Pois é, e a blusa não deu também. De Incrível Hulk. Não deu. Aí eu, outro dia falei com ela, eu preciso investir em mim. Invista em você. Agora, invista na sua família também. Invista na sua casa. Edificai a casa. Edificai a casa. Invista na sua família, meu querido. Porque a sua família é um projeto de Deus. A sua família é uma bênção de Deus para você. A Bíblia diz, quem encontra uma esposa, achou um tesouro.
Os filhos são heranças do Senhor. E o marido é um besta. Ah, não, o marido... O marido não é um besta. O marido é bênção. Amém? Vamos terminar? Gastei 4 horas para preparar essa mensagem. Não tem problema em investir no reino. Invista na igreja. Fique em pé. Invista na igreja. Os seus talentos. Os seus dons. Mas não deixe de trazer a oferta, o dízimo também. Invista. Invista no reino de Deus. Invista na igreja. Invista na igreja. Final do versículo 8. Consequência, quem tomar o remédio direitinho, quem seguir a receita, considerar o vosso caminho, refletir sobre a sua vida, subir à presença ao monte do Senhor, trazer madeira, trazer aquilo que é essencial para a obra, edificar a casa, trabalhar, se envolver, se dedicar, amar, limpar, investir. Consequência, Deus vai se agradar. No original, a palavra "e eu ficarei agradecido" significa "e eu ficarei satisfeito". Satisfeito. Que você tenha como objetivo deixar Deus satisfeito. E eu serei glorificado. Agora falando, para terminar mesmo. Glorificado no original significa honrado. O nosso desafio enquanto pessoa, enquanto crente, o nosso desafio enquanto família, lar, o nosso desafio enquanto igreja é proceder de tal forma, interiormente e externamente, de tal maneira que Deus fique satisfeito com a gente e que o nome dele, apenas o nome dele, seja honrado. Amém? Você vive para a glória de Deus? Você vive para glorificar a Deus? A sua vida glorifica a Deus? A minha vida glorifica a Deus? Deus está sendo honrado no meu testemunho no trabalho? Deus está sendo honrado no meu testemunho na minha casa? No meu testemunho na rua? Na igreja? Deus está sendo honrado? Algo a se pensar. O meu desejo é que a CCNV seja uma igreja que viva, que exista para a satisfação de Deus e para a glória do seu nome. Eu espero que esta seja a dinâmica dos irmãos de hoje para frente. Que essa seja a trajetória de vocês de hoje para frente. Estar satisfeito, deixar Deus satisfeito e glorificar a Deus. Amém?